Muito bem, então a nossa terceira parte aqui a gente vai falar sobre um outro modelo, que é o modelo TCP/IP. O modelo TCP/IP ele foi o primeiro modelo em camadas que foi criado em 1970. Então repare que ele é um modelo anterior ao modelo OSI, né? O modelo OSI ele é aqui, ó, de 1984, tá certo? E o modelo TCP/IP 1970, tá certo? E qual que era a função desse modelo? O modelo TCP, ele basicamente dava um modelo de funcionamento da internet ou da troca de dados em redes de computadores, tá certo? É ele que especifica basicamente como é feita a troca de dados em redes locais. Então, por isso que hoje ainda utiliza-se muito essa arquitetura TCP/IP para agora, ao invés de determinar os protocolos, mostrar as formas, as trocas de dados, na verdade, mostrar não, modelar a forma de dados de troca de dados de uma rede, tá? Esse modelo ele tem um pouco menos de camadas, são 4 camadas, tá? Começando aqui da mais baixa, camada física, rede, transporte e aplicação, conforme vocês estão vendo aí. Vamos então detalhar cada uma dessas camadas. Aqui, diferentemente do modelo OSI, vamos começar da camada superior, tá certo? A camada superior, a camada 4, chamada camada de aplicação, ela que vai tratar das aplicações do usuário, tá certo? Então ela vai presumir aqui que todo empacotamento de dados já vai vir pronto somente aqui a ser entregue para a camada de transporte. Então tudo que tem que ser feito para entregar os dados para a troca de dados tem que ser feito aqui na camada 4 de aplicação no modelo TCP/IP, ok? A camada 3 é a camada de transporte, tá? A camada de transporte, ela que vai proporcionar o fluxo de dados entre dois hosts, ok? Só que ela não vai se preocupar com os elementos intermediários, certo? É função de outra camada isso aqui. Ela simplesmente vai gerar o fluxo de dados ou enviar os pacotes, tá? Nessa camada de transporte, a gente tem basicamente dois protocolos, tá? O UDP e o TCP, ok? O protocolo UDP, ele vai enviar os dados sem garantia de entrega, tá? Simplesmente ele envia os dados e vai considerar que o outro lado recebeu. Se não recebeu, ele vai enviar de novo, tá? Por que ele faz isso? Porque é um protocolo mais rápido do que se eu ficar o tempo todo. Envia um dado. Recebeu do outro lado? Recebi. Okay? Você vai ter que enviar o dado, depois vai ter que enviar uma mensagem perguntando se recebeu o dado, né? O receptor vai ter que retornar essa mensagem, então você vai ter que ficar aguardando que o receptor, a confirmação do receptor, né? Para só então mandar um outro dado. Então é um negócio que gera bastante carga na rede, né? Com informação que não é útil, simplesmente com confirmações. Então o DP ele não gera essas confirmações para poder ganhar velocidade, ele fica sempre mandando dados. Que é o caso, por exemplo, né, uma aplicação do protocolo DP, as chamadas de vídeo. Imagina se toda hora que você pegasse uma imagem ali, né, porque vídeo basicamente é uma sequência de imagens ali numa velocidade muito rápida, que dá essa impressão de movimento, ok? Então imagina que se toda hora que você mandasse sua imagem, você perguntasse lá ao receptor se ele recebeu, né? Na chamada do WhatsApp, por exemplo. Você não ia conseguir conversar basicamente, né? Ia ficar o tempo todo travando dos celulares lá, aguardando confirmação de entrega. Então nesse caso é preferível que você envie muitas mensagens, porque se você perder ali uma imagem, não vai fazer diferença na chamada de vídeo, né? São quantos milhares de imagens a gente recebe lá por minuto, se você perder uma, faz pouca diferença. Então, nesse caso, o que a gente precisa é velocidade, tá certo? Não é eficiência. Já o TCP é esse outro protocolo que ele garante a eficiência. Ele sempre envia os dados, ele vai primeiro gerar uma conexão, né? Então, ele gera um canal de comunicação entre os dois hosts e ele sempre vai gerar a confirmação de recepção. Então, aqui é quando você não está preocupado com velocidade, você quer garantia de entrega, tá? Por exemplo, no caso de um sistema de automação que está controlando um processo crítico,
você nem sempre precisa de velocidade, ou não precisa só de velocidade. Você tem que ter confirmação que os comandos que você está enviando, ele está sendo reconhecido, né? Você não quer lá, por exemplo, mandar um comando via rede para fechar uma válvula de ácido sulfúrico e de repente depois descobrir que não fechou, porque não tinha confirmação. Okay? Então aqui o TCP é um protocolo que garante a entrega, tá? É basicamente o que a gente vê lá naqueles tickets do WhatsApp, né? Confirmação de entrega. Então, o TCP funciona basicamente daquela forma. Uma camada abaixo, então, a gente tem a camada de rede, tá certo? Que é também chamada camada de interrede ou internet. Aqui, internet é o nome da camada, não quer dizer o conjunto de computadores ligados em rede, nessa rede mundial, tá? E ela que vai garantir a transmissão dos pacotes independente de onde que o host esteja, tá? O protocolo dessa camada aqui é chamado de protocolo de internet, ou IP, daí que vem o nome, né? TCP, da camada de transporte, IP, ok? Ele que vai fazer lá o endereçamento, o roteamento e o controle de congestionamento do nosso modelo TCP/IP. Então aqui quem endereça os computadores é a camada de rede. Quem faz o roteamento, né? Como é que eu vou chegar no computador que está lá do outro lado da cidade? Quem faz isso é a camada de rede. E quem controla o congestionamento, né? Para ficar mandando os dados para não congestionar a rede, também é a camada de rede. E por último aqui do nosso modelo TCP/IP, a gente tem a camada física, tá certo? Que é também chamada de camada de acesso à rede. Aí aqui é a mesma coisa. Ela que vai estabelecer um link físico de comunicação, tá? E transferir os bits. Então toda essa parte elétrica que a gente falou está relacionada aqui com a camada física. Não sei se vocês repararam, mas basicamente os dois modelos, tanto o modelo de 7 camadas lá, o modelo OSI, quanto esse modelo de 4 camadas TCP/IP, eles têm funções comuns, né? Então, realmente dá para a gente fazer um paralelo entre os dois modelos, ok? Se a gente pegar então o modelo de referência OSI com as suas 7 camadas, as camadas de aplicação, apresentação e sessão, que seriam as 3 superiores, elas seriam equivalentes à camada de aplicação do modelo TCP/IP. Reparem que aqui a camada de transporte e rede, elas são comuns às duas, né? Então aqui é camada de transporte equivalente à camada de transporte, rede com internet ou interrede, tá certo? E repare que aqui no modelo TCP/IP, o que é chamado de camada de rede ou camada física aqui, engloba tanto a parte de enlace quanto a parte física, ok? Do modelo de referência OSI. Então, basicamente é isso, né? Esse modelo, então, você não vai ver o modelo, cadê a camada na rede? Não. Lembrando, isso é um padrão. Eu vou falar uma receita, como se fosse uma receita, para você criar um protocolo de rede ou especificar a troca de dados em uma rede, ok? Então, tem esses dois exemplos de modelo. Visto esses dois modelos aqui, a gente consegue agora responder a pergunta do início da aula, né? Então, a gente tem aquela afirmação. O switch é um equipamento da camada 1, um roteador é um equipamento da camada 3. Aqui a gente está falando de modelo OSI, tá certo? Essa afirmação está correta? Pensa aí um pouco, a gente já até falou sobre isso, se não me engano, na parte 2 da nossa aula. Conseguiram pensar? Então vamos lá, vamos analisar por partes. Um switch é um equipamento da camada 1. Quem que é a camada 1 do nosso modelo? Camada física, né? Que está relacionada à parte elétrica, conexões e cabos. A gente viu que um equipamento que trabalha na camada 1 não é o switch, é o hub, não é verdade? O switch é o equipamento que trabalha na camada 2, chamada camada de enlace. Então, essa primeira parte da afirmação está incorreta. E o roteador é o equipamento da camada 3. A camada 3 é a camada de rede, né, que a gente chama, que é responsável por endereçar os pacotes para que você consiga ter troca de dados entre redes diferentes, não é isso? Então, essa segunda parte da afirmação está correta. Quem faz isso é o roteador. Então, no geral, a afirmação está incorreta, porque um switch é um equipamento da camada 2, ok? Resumindo, então, aqui a nossa aula,
Os pontos-chave que vocês têm que saber é o que é um protocolo, tá certo? Saber o que é o modelo OSI e conhecer as suas 7 camadas. Saber o que é o modelo TCP/IP e conhecer as suas 4 camadas, tá? Se vocês quiserem estudar como referência, a gente tem aqui lá o curso da NetAcad, tá? Seção 3.1 e 3.2. Se por acaso ficou alguma dúvida aqui, aproveitem que as aulas são gravadas, voltem lá para vocês terem exatamente noção desses pontos principais aqui da aula. Vou deixar um exercício, uma lista 2, ok? Engloba assunto de maioria das nossas aulas, não só essa aqui. Vocês podem entregar ela até o dia 25/8, ok? E vai valer 2 pontos, tá certo? Por isso, por hoje é só isso, tá? Então até quarta-feira, eu vou tentar postar um pouquinho antes, tá certo? Bons estudos para vocês e até a próxima aula.